Olá, estamos aqui em mais um programa Conexão Aberta com os meus parceiros de trabalho, Francisca Rodrigues, Reinaldo dos Santos. E hoje é um prazer de estar aqui em família. Estou com a minha irmã, Luciana Torrares, subprefeita de Perus. E hoje o programa vai ser excelente. Francisca? Como todos, né? Como todos. Obrigada, Luciana, por estar aqui. Reinaldo, prazer encontrá-lo novamente. Todo Meg, obrigada. Hoje ela quer conduzir, porque... Muito bom. Tá, eu estou em família, né? Estou em família e eu quero, né? Vamos Fica mais lá. à vontade. Fica à vontade. Olá a todos, Francisca. Estamos aqui novamente, mais um Conexão Aberta. Doutora Cris, mas é a Meg aqui para nós, né? Meg, né? A Meg. Não tem problema. O Fábio Riva que falou isso aí, que é para falar Meg, não é para falar doutora Cristiane, não. E tô aqui com eu falo com a minha prefeita predileta, Perus, uma mulher que tem feito uma grande mudança na nossa região aqui. Então é um prazer estar aqui com a gente no Conexão. Então seja muito bem-vinda e vai ser um excelente programa aqui para todos nós, né? A Luciana Torrares dispensa comentário, mas eu queria que você fizesse a sua apresentação. Olá a todos, a todas que estão aqui nos acompanhando no Conexão Aberta. Um prazer estar aqui com a Meg, com a Francisca, com o Reinaldo. A Meg realmente é a minha irmã do coração. Quando a gente chega em algum lugar, ela fala assim, quem que tá chegando com você? É minha irmã. Por quê? Tem alguma diferença? Tem algum comentário? E nessa questão a gente vai vivendo assim desde a nossa infância, né? Nós estamos com quase 50 anos. Eu já tô com mais, né, irmã? Tenho 50 a mais, né? Eu nasci primeiro que você. Eu vi ela na barriga da mãe dela, né? Isso, porque é nós mesmo? temos história de uma vida, né? Nós somos irmãs, não é por acaso. É uma vida. A minha mãe era amiga da avó dela. A minha irmã é amiga da mãe. As minhas irmãs é amiga da mãe dela. E nós crescemos juntas. Não é um crescimento à distância, é um crescimento ao lado. Nós somos vizinhas e nós vivemos juntos desde a infância até hoje. Então a história é outra, não é lá. Então, parabéns, passado. Luciana, você sobreviveu, hein? Viver com a Meg desde a infância. Essa carinha dela aí também é escondendo. Tá escondendo. Tá escondendo. E é muito interessante, né? Quando a Luciana fala assim, minha irmã tem algum problema? Mas quem vê essa loira maravilhosa não sabe da família realmente, né? Sim. A Luciana vem de uma história de família negra, também é uma mistura, é uma etnia, né? Então, esses lábios carnudos não é preenchimento. Realmente é natural de família, né? É de família, né? Então, nós temos uma história de vida. E uma vida que começou desde o nascimento até hoje. Então hoje o programa é muito fácil e eu quero que você conte a sua trajetória, porque sua trajetória é de luta e de superação em vários aspectos. Não só na vida profissional, mas como na vida pessoal. Então as pessoas conhecem a Luciana subprefeita, aquela batalhadora, mas hoje elas vão conhecer um pouquinho da Luciana Torrares mesmo. Aquela que superou a doença, aquela que é uma vitoriosa. Que é muito importante. E é muito emocionante. É emocionante. Mas não podemos deixar de contar a Luciana. Quem é a Luciana? Então eu quero que você conte para as pessoas quem é você. É um prazer estar aqui hoje. Falar sobre isso é um momento muito importante da minha vida. Até porque amanhã eu tenho uma consulta médica. São 10 anos que eu faço tratamento de câncer e vou receber alta. Aí eu fiquei tão emocionada semana passada que eu fui rezar e fazer o depoimento lá na igreja. Porque a carga emocional de você saber que pode voltar a qualquer momento uma doença que não tem cura, no meu caso, é um câncer raro que não tem tratamento. Então a gente sabe que é um passo importante para a gente dar sequência sem aquele peso, né? Aquele reloginho contando contra o tempo. Hoje eu tenho 47 anos. Sou mãe de 2 crianças, uma de 10 e outra de 11 anos. Estou subprefeita de Perus Anhanguera. Dia 27 eu fiz 8 anos à frente da subprefeitura, com trabalhos, né, em parceria com o Reinaldo aqui na região de Cajamar. Senta aqui, Reinaldo, de frente, senão o Reinaldo vai ficar assim. Assim, olhando. Mas já começou, Não, mas pode mudar. Não, fica assim. Porque o Reinaldo tá com o pescoço meio torto. É só virar a cadeira. Isso, fica assim. Melhor, porque senão o pescoço dele vai ficar ruim. Vou continuar assim, de relato, tá?
Então, estou há 8 anos à frente da subprefeitura Perus Anhanguera, um trabalho em parceria, inclusive, com o Reinaldo aqui. Verdade. A duplicação da Tenente Marques. Mesmo antes dele ser candidato a vereador, ele já lutava pela melhoria aqui de Cajamar. Então, acho que é importante a gente relatar que temos um profissional, um vereador, um homem, uma liderança e um morador atento às necessidades de Cajamar e que, mesmo na sua amplitude de estar trabalhando em Cajamar, conhecendo as pessoas de Cajamar, foi nos procurar em São Paulo, foi até a subprefeitura diversas vezes para poder fazer o pedido de melhorias para a região. Então, essa luta é a luta do Reinaldo Santos. Eu falei, inclusive, com o Cauã isso, né? Foi. Que é importante a gente falar de um prefeito para outro. Quem buscou essa duplicação junto ao governo municipal de São Paulo foi o Reinaldo. E agora o Cauã, nessa luta em conjunto. E eu queria contar realmente como que eu cheguei até a subprefeitura. E 8 anos, né? 8 anos. Mulher. Acho que você é recordista subprefeitos, acho que não tem ninguém, né? Nascida e criada na periferia de São Paulo, estudei escola pública. Então a gente não chegou aqui à toa, né? Não foi uma brincadeira, né? Foi uma nós luta. Viemos aqui para uma luta. Quando eu tive um trabalho na iniciativa privada muito promissor. Mas meu emprego inicial foi no McDonald's, aos 13 anos de idade. Olha só, tô descobrindo coisas boas aqui, hein? A história dela, porque as pessoas só veem a subprefeita, mas é a história que tem a Luciana, essa mulher forte. Eu dei um depoimento para os alunos de um colégio em Perus e eles ficaram assim, mas como? Então, assim, nós começamos no século passado. E aos 14 anos eu trabalhava no McDonald's. Morava na Vila Clarice e a gente pegava o Cataloco. Por que Cataloco? Era o ônibus que saía aqui de Perus, passava pelo Jaraguá. Quando a gente conseguia entrar, era só se empurrando. Tentava passar e tinha que descer ali na Pompeia. E depois subir descia ali na Francisco Matarazzo e subia toda a Pompeia para chegar lá no Zuleika de Barros, que é um colégio estadual, que a gente conseguiu vaga. Minha mãe ficou numa cadeirinha lá uns 4 dias, ela e mais uma amiga revezando para a gente poder estudar lá. E aí a gente não tinha dinheiro para nada. Então, para estudar, a gente não tinha a barca, né? Era a balsa, que era aquela enciclopédia grande que tinha todos os livros. Isso aí era coisa de gente rica, ter livros em casa. Então a gente ia para a biblioteca. E às vezes não tinha nem o dinheiro para pegar condução, então eu andava da Vila Clarice até o Largo da Briga, ali na Genor, com a Motinga, para poder estudar. Então, vamos dizer, 4 quilômetros a pé. Pirituba ali, né? E a gente andava lá com 10, 11 anos sozinhos, então era uma outra época, né? E voltava. E dali eu arrumei um emprego no McDonald's. E era muito triste, porque o McDonald's ele tinha uma campanha de ostentação. Então, você chegava, se não gostava do lanche, você podia trocar. Caiu o seu refrigerante, a gente dava outro. Aí os colegas da escola, que falavam que eram amigos, iam no banheiro. Sujava o banheiro, derrubava as coisas no chão e a gente ficava limpando. E eu pensava, minha Nossa Senhora, eu não nasci para isso. E meu pai e minha mãe falavam, filha, você só vai conseguir mudar de vida se você estudar. Aí eu saía de lá, às vezes eu estudava de manhã, eu entrava às 3 da tarde. Eu ia até o Memorial da América Latina, na biblioteca que tinha lá, voltava, ia pro McDonald's, ia pro cursinho à noite, chegava em casa 00:30, 5 horas da manhã, estava saindo com o ônibus de novo. Passei numa faculdade pública, não consegui ficar, porque não tinha dinheiro para ficar na cidade. Passei na Unesp, em 13ª colocação. E só estudando e trabalhando, e cuidando ainda das coisas. E era a única pessoa empregada naquela época em casa. Então, tudo que a gente fazia, tudo que sobrava de lanche, eu pegava aquele saco, que eles descartam, né? E levava pra gente jantar, porque às vezes era a única refeição que tinha no dia. Nós passamos uma situação muito difícil em casa. Aí fui para a faculdade, que o irmão da Meg me arrumou um emprego, Oswaldo, uma distribuidora da Nestlé, e eles pagaram 1 ano de faculdade para mim quando eu passei. Eles eram engenheiros, eu passei engenharia civil, e eles falaram, olha, você não vai ficar na escola pública, não vou, mas a minha avó tem uma prima que mora em Barretos, e aí eu vou morar com ela, então meu primo da minha mãe vai bancar, eu ficando lá, comida, essas coisas, e eu faço companhia para a Dona Fia. A Dona Fia faleceu, e aí fui morar numa república, e quem pagou parte da faculdade foi a família, né?
Meu pai pagava a mensalidade, a minha mãe me bancava lá e a minha irmã, a Flávia, que é falecida, vai fazer 5 anos esse mês de julho, pagou todas as minhas despesas, locomoção e tudo. Então, foi uma união familiar. Meu tio Nenoca vivia fazendo compra para mim, porque era a única pessoa que tinha uma esperança de se formar. Então, eu fui a primeira numa família de 5 irmãs a se formar na faculdade. Então, é uma luta de todos, é uma luta da periferia, da mulher. Minha mãe se separou em 1985. E naquela época, as mulheres que eram separadas eram chamadas de mulheres à toa. Então, as únicas pessoas que brincavam comigo eram pessoas que não tinham preconceito. Era a Meg, porque parte da família também deu uma afastada, depois voltaram, pediram perdão, mas... A nossa própria família se afastou de nós. Foram poucos, porque é difícil. A família que digo é tios, primos, pessoas próximas. Né? Não eram pessoas distantes. Dentro de casa. A mulher que se separa, só que minha mãe apanhou 18 anos de casada, e até ela ter essa força, essa coragem, né? Porque não é fácil. A gente teve que lutar muito. Aí, me casei, eu perdi 4 bebês, fiz tratamentos, tive um AVC, falei assim, não vou mais ter filho. E estava indo trabalhar em Minas Gerais. É uma história muito bonita. Né? E ela trabalhava como engenheira numa ação já, judicial, né? Porque aí a gente se forma, a gente tem que correr atrás também, né? Amor? Claro. Nada cai do céu. A gente tem que estudar e a gente tem que procurar as oportunidades. Se fosse para fazer faxina, eu iria. Se fosse para limpar uma casa, eu iria. E se for para trabalhar como engenheira que eu me formei, eu também iria. Era o que tinha na época, né? O que dava, a gente fazia. Eu fui fazer pesquisa quando eu me formei, fui fazer pesquisa, fui fazer entrevista, contratava outras pessoas para outras vagas e não conseguia me recolocar no mercado, me inserir, na verdade, no mercado, né? Aí consegui, com muito custo, 3 entrevistas na mesma empresa, eles me chamaram para trabalhar, mas sem registro. Então, por 6 meses, eu oferecia os meus serviços para uma mixaria, menos que um salário mínimo da época. O salário mínimo de engenheiro era 4 mil e poucos reais, eu ganhava 600. E depois eles me contrataram, e lá eu fiquei 5 anos. É isso porque a Luciana ainda tem a cor de pele clara, mas ela era mulher, né? Mulher o é mais problema era difícil na ser engenharia civil, mulher né? na engenharia civil. O preconceito é muito grande. E aí a gente foi buscando na carreira, sempre com metas e propostas, sempre de fazer o meu melhor todos os dias. Eu sempre saio com essa ideia, falo isso para a equipe. A gente tem que dar o melhor, independente dos nossos sentimentos. A gente trabalha para a pessoa, para a população hoje. Então, essa população espera de nós algo bom. Então, é isso que a gente tem que fazer. O retorno, né? E aí, eu indo trabalhar em Minas Gerais, teve um acidente. Era uma perícia, uma disputa judicial de um contrato. E eu pensei, eu vou parar na cidade, que chama Congonhas, e vou pensar em almoçar em um lugar turístico, até porque, para a gente comer bem, a gente normalmente busca um restaurante melhor. E subi até o Santuário de Congonhas. Ele estava em reforma, a igreja estava fechada, mas a Sala dos Milagres estava aberta. Então, eu tinha perdido 4 filhos em estágio de gestação avançada e já tinha tido 12 testes positivos. Então, imagina. Então, eu mal engravidava e já perdia. E alguns eu conseguia ainda segurar por um período. Aí, entrei naquela Sala dos Milagres, aquela comoção. Lá é o santuário de... São José do Matozinho, eu não me lembro, eu vou pesquisar depois. São João do Matozinho, eu não me recordo qual que é o nome do santo, mas a sala tinha uma comoção ali, uma questão espiritualizada, e eu me comovi. Peguei um papelzinho, escrevi o que eu queria e eu pedi que eu tivesse um filho saudável, né? Que se fosse para me dar, que tivesse com saúde, e eu trocava toda a minha sorte. Porque eu tinha muita sorte na vida, né? As pessoas me ajudavam, mesmo sem eu pedir as pessoas, as coisas, as oportunidades aconteciam. A gente faz a nossa sorte? Faz. Né? Eu não recusava nada do que o universo me oferecia, do que Deus me abençoava. E eu lutava e fazia o meu melhor e sempre fui buscando e fui sendo promovida na carreira, fui crescendo na carreira. Mas não tinha uma realização do meu sonho, que era ter um filho. Saí de lá dia 20 de setembro. E o médico falando que eu não ia mais poder fazer tratamento, que eu já tinha tido um AVC, que era bom eu descansar, vamos aguardar. E nisso, em novembro, eu desmaiei.
E aí eu estava grávida. Eu falei, Deus, não acredito, naturalmente, sem comprimidinho, sem remedinho, sem nada, né? Nossa Senhora, eu nem vou comemorar. E nasceu o Henrico, com quase 4 quilos, saudável, uma gestação ótima. Eu trabalhei até na hora que eu rompeu a bolsa. Eu fui no sindicato, eu fui pro shopping, fui no cinema em trabalho de parto, porque eu queria assistir um filme. E voltei para o hospital à meia-noite. Ele falou assim, minha filha, você não está sentindo nada? Eu, não. E o neném nascendo de bunda, porque ele tinha virado e tentando fazer manobra e nada. Ele falou, olha, eu te esperei o dia inteiro, aí eu vou para minha casa, amanhã eu volto. Passei a noite inteira em trabalho de parto. Nossa. Sem dor. Uma maravilha. Só que não deu para fazer a manobra porque o menino era grande. Eu só tinha 58 quilos. E ele pesava 4 quilos, então eu tinha 7 quilos de barriga ali. Não deu, eu tive que fazer uma cesárea. Nasceu o Henrico. Me Deus divorciei já naquela época. Mas como a gente gosta, né, da coisa... De errar. A gente talvez a gente acertar também, né? Calma, ela vai contar o erro. Calma que depois eu acerto. Eu, mesmo separada, eu fiz a Antonella, gente, no dia que eu saí do resguardo. Foi uma coisa assim incrível. Liguei pro médico no dia seguinte e fiz assim, tô grávida de quanto tempo? 3 horas. Ai, meu Deus. Porque depois de 10 anos tratando, a gente sente no corpo. Eu sentia a dor da ovulação. Eu sentia descendo pro útero. Então, eu sabia até qual que era. Olha, foi o ovário direito, foi o ovário esquerdo. E ele perguntando, não é possível. Eu falei, não é possível mesmo, foi só 3 minutos, doutor. Oh, meu Deus, defamando o rapaz, hein? E aí, mas eu tô separada, como é que eu fiz isso? Meu Deus do céu. E nisso, a Antonella veio com um monte de problema. Eu tive uma bola na placenta, uma anomalia. Então, era o bebê e uma bola crescendo juntos. Fui fazer um tratamento, acompanhamento com vários especialistas. Até quero te dar uma dica, se você tem uma gravidez, não consegue engravidar, uma gravidez de risco, ou precisa de um bom obstetra, eu tenho o Dr. Gilberto Saba, fica em Moema, Rua Iraí, Avenida Iraí, 438. É um médico espetacular. É aquele médico que olha para você e olha um todo. E nisso ele já começou a desconfiar de que pudesse ser algo a mais além da gestação. E a Antonella veio vindo, com 5 meses a gente achou que a Antonella não viria. E ele acompanhando, quando deu 7 meses completos, e falou, olha, vamos tirar. E aí nasceu a Antonella. O médico olhou para mim, tinha acabado de chegar no quarto e falou, olha, nós temos que conversar. Eu falei, lascou, né? Eu pedi a Deus, bebê com saúde. Você me manda 2, agora vai me mandar um que não tem? Aí o médico falou, olha, a Antonella vai ter problema na fala. Ela nasceu com um palato orbital, que é o céu da boca bem profundo, e uma gengiva mais grossa. Então, ela não sugava. Então, ela vai ter problema de fala, vai precisar de fono, e talvez ela não tenha uma fala normal. Muito provavelmente não terá. Você pergunta para a tia Lucia, ela estava no quarto comigo, ela olhou e falou assim, esses médicos não sabem de nada. Não sabe mesmo, porque a Antonella tripa, engata uma primeira que não para de falar até hoje. Ela tem um agudo, gente, que acho que é capaz de quebrar um vidro. Ela grita. Ela canta, e ela fala. Mas e o médico falou que ela não falaria. Então, é o meu terceiro milagre, né? É um milagre. Ela é um milagre, porque ela engata uma primeira que você tem que falar. Se você acha que eu falo, você tem que falar com a Antonella, então. A Antonella é um espetáculo. E aí, ele falou que ela não falaria, e a Antonella se afogava, e a gente tinha que dar o leite no conta-gotas para ela. Porque ela não conseguia respirar e engolir ao mesmo tempo, por causa dessa anomalia da gengiva. E do sal da boca. Nisso, a Antonella começou a crescer, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu me sentindo mal. E aí o Dr. Gilberto falou assim, você já viu essa bolinha no seu dedo? Eu falei, olha, eu vou fazer um exame. Aí eu fui procurar um médico, ele falou que era um cisto de tendão. Ele falou, não, mas você tem certeza? E ele pedindo marcadores tumorais. Eu falei, não, doutor, não tenho nada, não. Aí o Henrico mordeu o meu dedinho. Eu fui tirar o canudo dele e ele mordeu. Porque ele queria tomar suco de limão. E a unha caiu. Ela se deslocou assim. Começou a sair para um lado. E nem foi uma mordida tão forte. Aí o Dr. Gilberto olhou. Falou, você precisa fazer uns exames. Me pediu um monte de exame e pediu para eu fazer uma cirurgia. Fiz uma cirurgia, acordei no meio da cirurgia. O médico me acordou e falou, olha, nós vamos te dar um outro tipo de sedação, porque não era bem aquilo que a gente esperava.
Aí eu pensei, vou morrer, né? Saí da cirurgia, ele falou, não, tá tudo bem, limpei tudo, mas não falou o que era. Aí eu trabalhava prestando serviço na GM e o pessoal começou a me ligar lá, que tinha um advogado querendo falar comigo. Aí ligou o plano de saúde falando, olha, nós temos uma rede de apoio. E eu, pra quê? Aí todo mundo entendeu que eu ainda não sabia. Porque eu fiquei de pegar o resultado dos exames, só que eu fui trabalhar e não foi. Não aparecia. Aí o hospital começou a ligar. Aí o advogado, você tem que tirar uma lâmina, porque deu uma alteração no seu exame, você precisa pegar o resultado do exame. Aí descobri que eu estava com sarcoma fibroblástico mixto inflamatório. Nenhum caso no Brasil diagnosticado. 98 casos no mundo relatados. É raro, hein? Raríssimo. E a única pessoa que foi tratada foi uma uruguaia que foi tratada lá no Sírio-Libanês. Aí lá vai eu atrás de médico. Mas eu sou uma mulher de sorte. Como sempre, né? Sempre. Peguei um médico na C. Camargo, fui procurar. Aí peguei lá o Dr. Wilson Nakagawa. Ninguém sabia o que fazer com o dedo. Vamos pro colo retais. Porque tem a equipe de sarcoma, mas se a sarcoma normalmente dá em crianças, né? Ela dá no fêmur, dá em algumas partes do órgão, mas são outros tipos. Às vezes dá no revestimento da parede, de alguns órgãos. Então, assim, é um crescimento lento, às vezes muito agressivo, mas é difícil de tratar e de diagnosticar. Aí, me mandaram lá para o Dr. Wilson. Fui lá, ele falou, olha, você tem que procurar outras opiniões. Eu tinha um convênio top, a empresa me pagava convênio de diretoria. Aí fui lá pro Sírio-Libanês. Aí chegou naquela bancada médica, aquela junta médica, aqueles médicos todo famosos que a gente vê na televisão, né? E eles falaram assim, olha, era bom você pegar uma outra opinião. Eu falei assim, olha, se eu tivesse que pegar, se o senhor fosse operar, com quem você operaria? Eu falei, com o meu professor. Qual que é o nome dele? Wilson Nakagawa. Eu falei, é com ele que eu vou operar. Aí eu voltei para C. Camargo e foi a minha sorte. Porque depois que eu operei, eu estava com a cirurgia marcada, a Maggie vai lembrar disso. Quando eu cheguei na C. Camargo, eles tinham mudado meu plano de saúde. Eles tinham diminuído meu plano de saúde, a empresa. E não dava mais. E não dava mais para entrar com um processo lá. Aí a Maggie entrou com uma liminar, pedindo que eu tivesse um plano de saúde mesmo, abaixo, mas compatível com a rede que eu já tinha de atendimento. Aí eles liberaram para fazer a cirurgia na C. Camargo. Até porque já estava em tratamento, né? Não tinha já como tava lá. Aí a gente já percebeu que ali os sinais... Havia sinais que a coisa não estava boa. E nisso, eu operei e eu não contei para ninguém que eu ia fazer a amputação do dedo. Porque o médico olhou para mim e falou, olha, nós não temos o que fazer. Se você decidir manter do jeito que está, existe 10% de chance de voltar. Se você resolver tirar o dedo, existe 5% de chance. E 5% na vida é muita coisa. Certeza, né? Com certeza. Você põe ali na balança. Aí eu decidi tirar o dedo. E quando a gente saiu com a biópsia, ele tinha voltado. Já tinha 0,3 milímetros. Vamos pensar que é 1/3 da cabeça de um alfinete. Já tinha voltado. E aí começou o meu tratamento. 2015, 2016, março de 2016 eu operei. Quando eu voltei da licença médica, a empresa falou, olha, é bom você cuidar dos seus filhos e cuidar da sua saúde. Sem emprego, né? Porque quando você leva um pé na bunda, você sai sem nada. Aí como que a gente vai cuidar de 2 crianças se não tem dinheiro para pagar as contas? O leite do menino era especial, ele era alérgico à proteína do leite. Era a PLV, a latinha custava R$400, depois dos 2 anos o governo não dá mais, você tem que comprar. Aí comecei a comprar leite vencido. Quando a gente não tem autoestima boa, é difícil você passar numa entrevista de emprego. Sim. Então, eu não passava, por mais que eu tivesse um ótimo currículo. Aí me liga, tô lá no maior perrengue, vendendo as roupas das crianças, montei um brechó, porque a gente tem que se virar, né? Era aí uma fase difícil, né? Tinha as amigas que moravam nos Estados Unidos, mandavam as caixas, e eu vendia produtos importados, aí eu vendia as roupas, aí criei grupo de mães, e aí a gente começou a se virar. E meu ex-marido, deitado no sofá, em depressão. Quantos anos? 7, né? Não quero nem lembrar dessa fase. Eu não quero nem lembrar, tem coisas que eu não quero. Não, é que eu não quero lembrar dessa fase dele. Do resto a gente pode lembrar, porque hoje em dia a gente olha pra trás e dá risada. A gente ri. Como é que você entrou na política, né? Porque, agora que ela vai contar. Vamos entrar. Aí a Cleusa Ramos, esposa do Marcos Zerbini, a presidente da TST,
Ela é amiga que já da minha veio no mãe. nosso programa, né? A Que é Adriana. nossa, que é nossa família também, porque é tudo uma rede familiar, né? Sim. Crescemos juntas. A Adriana, a filha mais velha, é minha madrinha de crisma. A Amanda, a melhor amiga da Fabiana, da minha irmã. Então, a gente conviveu, nós crescemos juntas. E aí, ela igual, eu tô sabendo que você tá passando por aperto. Como que você não falou nada? Aí, a madrinha Adriana falava assim, mas, amiga, por que você não falou nada? A gente tem vergonha, né? Vergonha entre irmãs, vergonha entre amigas, não pode. De fato, não pode. Só que quando você tá com aquela baixa autoestima, você precisa de ajuda, você precisa ser resgatada. Verdade. E aí, ela falou, olha, nós temos um emprego aqui, o Fábio ganhou as eleições, o Fábio Riva, e a gente está precisando de um engenheiro aqui. Não é 10% do que você ganhava, né? Mas, se você quiser, você pode vir conversar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, conversei. Nossa, para aqui não tem nada, né? É uma grande coisa, muita né? coisa, é que tudo. não tem nada, Na é verdade, muito. era esperança, né? Era a mudança, Aí, né? Oportunidade eu falei que para você ela que eu teve. estava esperando uma resposta de uma vaga que não saía, de um amigo também, que a gente tinha trabalhado junto, porque aí você começa a fazer uns contatos e parece que tudo vem junto, né? Ela falou, não, mas fica lá, então fica pelo menos 6 meses lá, ajuda a gente, até a gente arrumar alguém para a parte de obras. E eu falei pro Fábio Riva assim, tava igual nós estamos aqui, o Fábio do meu lado, a Cleusa e o Marcos. Olha, mas eu preciso falar uma coisa, né? Uma que eu tô devendo um monte. Meu nome tá sujo, tem problema? Não tem problema. Preocupação Eu é acho essa, que né? tá todo mundo assim. Aí eu virei pro Fábio e eu não votei em você. Aí a minha mãe trabalhava com outro parlamentar na época e a Cleusa falou, mas você votou em quê? Eu falei, no parlamentar que minha mãe trabalha. Então, é por isso que você tá aqui, né? Porque a gente tem que ajudar a família, nós temos que ser grato aqui, nos estende a mão. Depois, trabalhando com a gente, depois você vê como que vai ser. Como vai ser seu voto daqui pra frente, né? Mas é uma escolha sua, ninguém está pedindo voto nenhum. Nós estamos pedindo que você trabalhe tecnicamente, que você traga tudo que você aprendeu na iniciativa privada para cá e nos ajude a melhorar o bairro. A subprefeitura Perus em Anhanguera era a última no ranking. Menor orçamento, a última no atendimento aos munícipes, a última em qualidade de atendimento. Falei, tá bom. Nisso, manda a documentação. Aí eu falei, olha, eu preciso aprender. Eu nunca trabalhei com órgão público. Ela falava assim, olha, eu vou te ajudar. Ela me deu dinheiro para pagar uma pessoa do bolso dela, tá? Era a dona Inês, para ficar com as crianças. E para eu pegar a condução, porque eu não tinha dinheiro para nada, tá, gente? Eu ia a pé da minha casa até a estação de trem lá em São Caetano. De lá eu pegava o trem para cá, porque eu só podia pagar uma condução por dia. Sim. Aí eu trazia a marmita. Você ainda estava em São Caetano ainda. Estava em né? São Caetano ainda. E Pra você ver voltava. como é família. Então eu saía assim. Como ela foi importante na nossa vida. É. Aí eu saía às verdade. 5 horas da manhã, então eu não via mais minhas crianças acordadas. E vim pra cá 1 mês, 2 meses. No 3º mês eu já tinha zerado o sistema de tapa-buraco. Aí chama a Cleusa de novo, Zerbini, fala, olha, a gente tá conversando com o prefeito e você tá indo muito bem. Você é motivo de orgulho. E eu quero que você assuma a subprefeitura. Porque o subprefeito que tá lá não tá adequado com as diretrizes do governo e a gente precisa de alguém mais técnico lá. Aí eu fiquei em choque. Eu falei, como assim, né? Aí a Adriana, mas ela não dá nenhum aperto de mão nas pessoas, ela não gosta de contato físico. Ela não vai pode. dar certo, não vai dar certo. Eu falei, eu também acho. Ela não preenche os requisitos. E aí eu falei, mas eu tô esperando aquela vaga. E nisso que eu entrei no carro, liga a pessoa, olha, sua vaga saiu. Mas olha, eu acabei de aceitar para ser subprefeita. Ah, minha Nossa Senhora, Luciana, você vai fazer isso? Falei, eu preciso ajudar eles. Eles me ajudaram. No momento que você precisou, Eles conversaram. eles estenderam a mão. O no secretário era o Bruno Covas. Eu fiz entrevista com o prefeito, era vice-prefeito. E eles falavam, a gente precisa de alguém técnico aqui. E o seu currículo apareceu para nós. E eu falei, olha, a minha experiência é na questão de zeladoria, né? Conservação e manutenção de área predial. Então, eu prestava serviço para Monsanto, para Embraer, para Novelis, para Alstom, para L'Oréal, para Gerdau. Só grandes Samarco, corporações, hein? CSN, é só grandes empresas, grandes indústrias. Então, tinha aí, eu fui responsável técnico pela empresa com 20 mil funcionários. Então, eu tinha aí um currículo, uma bagagem boa. Era isso que eles estavam esperando. Aí, assumi a subprefeitura em junho, 27 de junho de 2017.
E aí a gente começou a desenvolver os projetos. A dona Cleusa falava assim, pra que praça? Essas praças feias, né? A população precisa de casa, precisa de moradia. Eu falei, dona Cleusa, vamos fazer então algo de lazer que essas pessoas queiram. Aí o Fábio, mas Lu, você tem algum projeto? Aí eu tinha uns amigos que falavam assim, olha, faz um 3D para mim. E o primeiro grande projeto que a gente fez para incorporar uma qualidade e bem-estar para a população nos seus dias de folga foi a Praça do Samba. A Praça do Samba era... Tradicional em Perus. Uma área tradicional, tinha muitos shows. A gente mesmo com 14, shows. 15 anos ia lá para ver o Íamos no Nilcinho, show, quando eu tinha cabelo. Íamos lá. Tocar. O Nilcinho Moraes, grande abraço. E a gente ia para lá e era um descampado ali. Tinha umas placas de concreto que o pessoal usava de campinho, um jardim. É uma praça feia, você quer E dizer, um né? trenzinho de concreto e um escorregador de concreto. Uma praça bem feia, bem E maltratada. lá nós colocamos o brinquedão, que faz parte da gestão hoje, incorporado em todo o município, mas que a gente brinca que onde tem brinquedão é o Fábio Rivo em ação. Porque a ideologia era trazer a família. Então lá a gente colocou um brinquedão grande para atender diversas crianças. Eu não tinha R$1 no bolso. Eu não podia levar meus filhos no shopping para brincar porque eu não tinha dinheiro. Estava pagando ainda as dívidas do passado. Então, vamos pensar num brinquedo que a gente conseguisse usar para a população mais carente de forma gratuita. E aberto 24 horas, não fechado em um parque que tem horário de funcionamento. Quer dizer, você levou a sua demanda, a sua necessidade... Como mãe... Para a subprefeitura. Para a subprefeitura. E eu tinha casa na época em Vinhedo. E lá é uma região muito próspera, de um padrão diferenciado de moradias. E lá as praças são muito bonitas. E em Bertioga, que também tem toda a orla, tem esses brinquedos. Então, vamos pensar, vamos trazer coisas boas, São Caetano também. Então, tudo de bom para Perus, para a periferia que merece. Aí eu fui até o Vila Lobos, medi a quadra de basquete, trouxemos duas quadras de basquete 3x3, basquete de rua. Fizemos uma quadra nova, um espaço para cachorros e uma área de ATI, que é a parte de atividades da terceira idade. Então, a gente colocou toda a família, até a Solpete, dentro do mesmo ambiente, de 5.000 metros quadrados aproximados. E aí nós fizemos o projeto da Praça do Samba e falou assim, mas é durável isso? Eu falei, é durável. Então, vamos montar esse processo. E aí a gente investiu na Praça do Samba e foi um marco. Chega no final de semana, de feriado com calor, assim, a ter 1.500 pessoas brincando ali, se divertindo em família. Tem o avô que leva o neto, enquanto o neto brinca, o avô faz uma ginástica. Como fica num patamar mais alto, consegue visualizar quem está na parte de baixo. Então, a gente tem o controle e fica mais distante para as crianças não empurrarem o pessoal da terceira idade, Verdade. que está ali fazendo Longe ginástica da com rua, calma. né? Longe da rua. Que Fica é um num perigo. acesso, as crianças ficam numa baixada de terreno que elas não conseguem muito fugir, então só tem duas entradas, então o pai consegue sentar em uma e olhar para ver se ele não foge pela outra. E como mãe, como gestora e como técnica, fizemos um projeto diferenciado. Dali o Fábio falou assim, nós nunca mais vamos usar brinquedos de madeira, agora é só brinquedão. Aí Cajamar nos visitou para conhecer esses brinquedos. Caieiras nos visitou, o pessoal de Franco e diversas outras prefeituras do entorno começaram a vir para conhecer a nossa praça. E de uma viraram 3, que viraram 30, são 50 praças com equipamentos diferenciados hoje no atendimento a toda a família. Então, a concepção de praça-parque, um projeto técnico idealizado pelo vereador Fábio Riva e pela Cleusa como sugestão de uma pessoa que conhece a realidade do povo mais pobre. Sim. E na periferia, Luciana, né? Como é que é ser subprefeita? Como é que foi, né, chegar como subprefeita numa região de periferia e machista? É difícil. Porque quando você começa, as pessoas, elas têm uma particularidade. Tinha uma campanha na rede social, nos jornais de bairro, que falava assim, mas ela nem é do bairro. Como é que ela vai cuidar do bairro? Né? Minha mãe foi empregada doméstica com 7 anos para a tia dela em Perus, ali na Vila Fanton. Cresceu ali. Na época que a gente, para vir para Perus, a gente pegava todo mundo na combosa, lá do meu tio Cláudio. Tá vendo, né? Mais uma história de empregada doméstica, né? E a gente não pode fugir à regra das nossas origens. Não pode.
porque a gente saía de lá para visitar a família aqui. E a minha mãe, ela com 7 anos, ela comia o resto do cachorro. Então, primeiro era a família que jantava, o que sobrava era o cachorro, o que sobrava era a minha mãe, que lavava a louça, que cuidava da casa e que foi empregada ali. Aí a gente fala, né, é difícil, é triste até de falar sobre isso. Então, a gente conhece, sim, somos do bairro, como família, né, viemos aqui em diversos momentos, mas a gente tinha que provar o nosso diferencial. Então, eu tinha que buscar o melhor de novo. O que eu fiz? Nós tínhamos uma pessoa da comunicação, que era o Jornal de Bairro, era o Canal 7, e eu chamei o Nilcinho Moraes e falei para ele, olha, Nilcinho, eu acabei de chegar, e você está falando um monte de coisa que não é verdade a meu respeito. Então, faz assim, vem trabalhar aqui na subprefeitura e só fale a verdade. Eu não quero que você fale de política, não quero que você... Não estou pedindo voto para ninguém, não estou pedindo nada para ninguém. Você só tem que vir e falar a verdade. Na hora que você falar a verdade para a população, você vai entender o que eu passo. Porque a mentira é mais fácil de ser contada, né? O discurso de ódio, o preconceito, tudo isso, a questão discriminatória gera muito mais like, a tragédia, muito mais like do que a verdade. Você conta uma mentira na rede social hoje, dá 10 mil compartilhamentos. Você vai lá e desmente, dá 6 curtidas. E olhe lá, normalmente é você e da sua família. Que nem os outros que falaram mal de você têm coragem de ir lá curtir e replicar aquilo, para acabar com a desinformação. E sendo mulher era mais ainda. Como? Tinha um subprefeito aqui, agora você tirou ele daqui. Eu falei, gente, não foi assim a história. Né? Então, até você conseguir refletir isso, a gente precisa procurar aliados. E tinha a associação inteira para falar a verdade, a associação inteira, os associados, a dona Cleusa, o Marcos, o Fábio, divulgando, mas tinha aquele núcleo ali, sempre falando, dando aquela desinformação para vender. Aí o Nilcinho, não quero, nunca tive cargo político. Olha, meu filho, se continuar mentindo vai dar ruim, então é bom você vir para falar a verdade. Me dá seu RG aí. Liguei para ele, me dá o número, me dá o isso. Eu nem sei se você vai passar. Como eu não vou passar? Eu acho que você nem vai passar na triagem, então vamos lá. Aí ele passou em Comap, começou a trabalhar. Na primeira semana ele já não tinha cabelo, tá? Ele vai ver depois a matéria e ficar falando isso. Ele é careca. Ele é careca hoje. Eu também aí sou. ele terminou de perder os cabelos. Mas ele perdeu o restinho que ele tinha. Ele tinha um pouquinho. Ai. Você não conheceu ele com aquele pouquinho de cabelo, não ficou sem nada. É sobre isso. Aí o Nilcinho veio e ajudou na comunicação. Então a gente teve que trabalhar a comunicação. E trabalhar a empatia. Porque é difícil para mim. De fato, uma pessoa técnica, que sempre teve um distanciamento das equipes, porque trabalhava só com homens, então, imagina eu cumprimentar 60 homens numa oficina. Não dá, com um beijinho no rosto, não dá. Então, eu chegava, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Realmente é difícil, né? E a gente mantinha esse... E aí, de repente, eu tô indo que atender a população e dar a mão e abraçar. E então, era tudo muito novo. Tudo que ela mais gostava na vida. Foi um aprendizado. E foi os conselhos e os amigos ajudando para que eu conseguisse superar os meus anseios, as minhas dificuldades e superar todo o trabalho que existia de desinformação que acontecia e ainda acontece, mas hoje em menor escala. E como que a gente faz isso? Fazendo bem feito, né? Se a gente não faz bem feito, você tem motivo de tirar a Luciana desse cargo. Então, ela não é uma boa gestora. Mas quando você faz bem feito, por mais que você tenha dificuldades, quando você põe na balança, o seu trabalho está ali refletido. Qual o paradigma que você faz? E quando você entrou até agora? Como é que você coloca isso na balança? A gente olha para o bairro e pensa, nós pavimentamos todas as vias principais, nós mudamos todas as praças com uma característica, e das praças de Perus, eu brinco que saiu para o mundo, saiu para toda São Paulo o modelo. Né? A segunda praça que teve naquele padrão foi a Praça do Pôr do Sol, que hoje é um parque. Então, a gente saiu, nós começamos a virar referência. Fomos a primeira subprefeitura a tapar todos os buracos. Fomos a primeira subprefeitura a entrar do último no ranking a primeiro no ranking. Então, a gente começou a trabalhar e atender a população. Então, se a gente começa a trabalhar para a população começa a ser atendida. Ela começa a ter uma visão diferenciada do seu trabalho, do que você faz. E como agregar isso? Ouvindo a população. Então, eu comecei a atender
toda semana os munícipes que chegavam na praça de atendimento da prefeitura. Ninguém me conhecia, eu me apresentava. E aí a gente criou o programa Fale com a Prefeita, que na época era prefeita regional, a nomenclatura hoje é subprefeita. Então, fale com a prefeita de uma forma dinâmica, não precisa marcar horário, você não precisa ter nenhum assessor ali, você tem que falar com o munícipe como ele quer ser ouvido. Cara a cara. Né? Cara a cara. Não tem corte, não tem nada. Corte, não tem edição. Ouve que tem. Se é bom, vou ouvir. Se Vamos é bom, ouvir também. Então, ouvir a população foi o diferencial. Eu acho que, e não só ouvir e trabalhar para que aquela população fosse atendida. Porque não adianta a pessoa também chegar cheia de problemas, cheia de questionamentos e você não fazer nada. Qual o dia desse programa Fale com a Prefeita? Normalmente é às quartas-feiras, das 10 ao meio-dia na praça de atendimento. Porém, a gente tem alguns dias que eu faço atendimento no AC Camargo às quartas, então quando eu tenho uma consulta lá, então eu atendo de quinta. Mas é padrão, quartas-feiras, das 10 ao meio-dia. Não precisa marcar horário, é por ordem de chegada. São mais de 350 tipos de serviços que a gente faz em atendimento ali no Descomplica. Hoje a praça de atendimento foi incorporada no Descomplica, então a gente tem lá o CAT, que tem a parte de empregos, nós temos conciliação. Chegou 2 brigas de vizinho, não é comigo. Eu tenho uma irmã advogada. Na verdade, algumas. Tem mais de uma advogada. Mas sobra pra mim, mas sobra. Aí rola uma consultoria gratuita também, viu? Tem que rolar, né? Faz parte. E aí, quando a gente não consegue ali que as pessoas façam as pazes, a gente manda para conciliação. Não deu certo, manda para a Defensoria Pública ou para a área jurídica. Então, assim, a gente tem todo tipo de atendimento. Então, eu escuto. Acho que um dos mais marcantes foi uma senhora de 70 anos que veio com a mãe de 91 e falou, eu te acompanho na rede social e eu vim pedir ajuda. Aí ela senta e eu pensando que é uma árvore, que é uma calçada, e ela fala, eu e a minha mãe apanhamos do meu marido e eu queria que você fosse comigo para a delegacia, porque eu não tenho coragem. E se você for comigo, eu sei que você vai me ajudar. E aí a gente foi para a delegacia da mulher. Isso. E ela tem um bottom que ela aciona toda vez que tem alguma questão, algum problema. E aí a GCM começou a rodar a casa, ele saiu da casa, eu não sei como que elas estão, espero que estejam bem, que vejam esse programa para dizer que elas marcaram a minha vida. Porque eu sofria violência doméstica. E viver aquela história e pensar, meu Deus, eu vou chegar com 70 anos nessa situação. Então, são coisas que transformam a gente. E aí a delegada Rose, ela... falando sobre esses programas, ela olhou para mim e falou assim, você tem um problema, você tem uma questão que você vai precisar resolver. Aí eu falei para ela, o quê, doutora? Ela era subprefeita lá em Santana. Ela falou assim, eu vi como seu marido te olha. Imagina, ouvir isso de uma delegada. E nisso eu resolvi me separar. Novamente. De fato. Novamente. De porque tinha separado, voltou e aí... E, de fato, eu não consegui. Eu descobri pela lei que a gente não pode mandar uma pessoa embora de casa. Mesmo querendo, viu, gente? Você só consegue tirar caso você tenha um boletim de ocorrência e solicite uma medida protetiva. A casa era alugada no Jardim Regina. E nas discussões, que foram várias, eu... tive que esperar 7 meses, consegui entregar a casa. E a Eva Kirst, minha amiga, é uma pessoa que mudou a minha vida também. Ela conseguiu com o irmão dela, que tinha um apartamento lá, me emprestar apartamento que eu não tinha dinheiro nem para pagar aluguel, que a questão do patrimônio ficava toda a gestão, né? Com ele, eu não conseguia dar conta, e aí eu tinha que tomar as rédeas da minha vida de volta, e também estava tentando fazer tudo isso junto. E ela falou, olha, a gente vai fazer a sua mudança. Eu falei, então tá bom, então eu vou entregar a casa. Foi dia 1º de setembro de 2019. São datas que marcam igual um filho. E a gente fez a mudança. Uma discussão, uma brigaiada. Uma mudança quase escondida foi. Praticamente foi uma mudança. Pra ver a violência. A gente tá contando essa parte pra ver a violência. Eu avisei que eu ia mudar, que a mulher suporta, né? E ele não acreditou, nós vamos junto. Eu falei, não vai, não vai, não vai. E mudamos. Eu e as crianças. Então, dia 1º de junho de 2019, eu fui morar no apartamento que eu moro até hoje. E ali começou uma nova fase da minha vida. Porque ali eu consegui conciliar a felicidade profissional
Porque por mais que eu ganhasse menos do que a iniciativa privada, eu conseguia ficar em casa, ver meus filhos pelo menos todos os dias, porque a engenharia civil, ela te dá oportunidades, mas ela também te cobra que você faça projetos em diversos lugares e que você tenha flexibilidade aos finais de semana e que você viaje muitas vezes, é difícil. A construtora só aqui, regionais, que não te mandem conforme você vai escalonando na carreira para outros locais. Então, eu tinha um emprego próximo à minha residência, tinha qualidade de vida e eu estava buscando a minha felicidade, porque o meu reloginho é diferente. A cada 6 meses eu vou no oncologista. Aí eu penso, e se ele me der 1 dia, 2 dias, né? E eu vivi esses últimos 6 meses felizes, eu tinha que ser feliz. Porque a gente não pode chegar aos 70 anos de idade infeliz, gente. Não dá. A gente precisa ter coragem de vencer nossos medos e ser feliz. E a gente tem que ser feliz com um pouco, com o que a gente tem. Não adianta eu quero ser feliz quando eu me aposentar e vou viajar. Não, porque o nosso tempo não é nosso. Feliz é hoje, o tempo né? de Deus. Né? E eu não sei quando que vai acabar minha missão aqui. Então, quando a gente pensa nisso, que não é porque tem câncer que tem uma condenação. Não é isso. É que a nossa visão de tempo é um pouco diferenciada, né? Eu tenho medo todos os dias. Eu sei que eu posso escorregar na poça d'água e cair e morrer. Eu sei que eu posso ser atropelada, eu sei que eu posso sofrer um acidente de carro, eu sei tudo isso. Mas eu sei que eu posso ter algo me comendo por dentro e não estar sentindo. E aí, de repente, eu saber que eu só vou ter 1 ou 2 ou 3 dias e ter olhado para trás e não ter sido feliz. Eu não preciso de um carro. Eu não preciso de uma casa. Eu não preciso de uma roupa nova. Eu só preciso ter sorrido mais, ter vivido mais, ter amado mais, ter abraçado mais. Eu acho que é essa a diferença do ser humano hoje, né? A gente tem aquela ação momentânea de ser feliz com um objeto. Não, eu sou feliz por tempo e qualidade desse tempo com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos. Aí me separei e fiquei muito feliz de ter recomeçado e vivi dias loucos. Ufa, que história, hein? Nós vamos acabar o programa sem ar, assim, porque é difícil, né? Nosso tempo já foi, né? Mas uma história maravilhosa. Obrigada por eu te conhecer. Acho que tem que ter a parte 2. Vamos fazer uma parte 2 com certeza. Porque o pessoal não tá sabendo. Ela separou, mas e agora? Tá vendo nessa aliançona mas agora é uma nova fase de uma vida, de um novo programa. Parte 2, a parte 2. Mas a gente tem que encerrar com essa condição, né? A gente tem que ser feliz. Buscar felicidade, o amor, né? É porque viu uma subprefeita, ver aquela mulher forte, mas as pessoas não sabem que é a Luciana Torrales em si. Então, na verdade, foi para mostrar também que Luciana Torrales tem problemas, sofreu como as mulheres, está aqui, né? Venceu, vem de toda uma carga emocional. Sim. Porque tá aí desde o ano de 2017, há 8 anos ser subprefeita. Ótimo. Mas vem, grande capacidade, mas vem de uma carga emocional muito grande. E agora, depois de 10 anos, irmã, graças a Deus, vamos ser libertas desse diagnóstico. Sim. Que não é fácil. É amanhã, gente. Então, olha que coisa boa, hein? Amanhã, então no dia seguinte nós vamos ter que beber pra comemorar, né? É uma desculpa. A gente sempre faz isso, mas tem mais uma desculpa. Tem que ter, né? Mas eu queria agradecer essa oportunidade de passar essa mensagem, que a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, né? Esses momentos aqui em família, com os amigos, essa oportunidade de falar sobre isso é importante para ver se a gente consegue ajudar o próximo. Outras mulheres, qualquer diagnóstico, qualquer problema que você tenha não é maior do que a sua oportunidade de recomeçar. Isso aí, vamos encerrar emocionadas, né? Não é fácil não, viu? Obrigada, Reinaldo, obrigada, Luciana. Agradeço aí obrigada dessa história bonita, né? Essa história de superação, né? É superação, viu, Luciana, né? É uma pessoa que os amigos ajudaram, a família, né? Família, eu falo que muitas vezes a família da gente são igual você comentou, né, doutora? Que muitas vezes a família te deixa no cantinho lá, você sofrendo sozinho. E os amigos é mais do que família, né? Te abraçou, te deu oportunidade, hoje você está aí. Hoje você é um exemplo, né? Para essa senhora de 70 e 91 anos, buscar ir lá até você, para você poder ajudá-la a sair de uma violência.
Quando fala de violência contra a mulher, eu fico impactado. Eu não sei como tem homens que fazem isso. Porque a mulher é uma bênção. Eu não imagino eu no lugar de vocês. E olha que a gente sofre um baque aí, né? Por ser negro, por lutar, já vem ali numa história não parecida, mas talvez... Mas a mulher, com tudo isso, e ainda vence. Então nós temos que realmente falar mais no programa disso, né, doutora? Tem que falar porque temos que falar para buscar e falar para as pessoas. É possível. Olha lá, trabalhei no McDonald's. Hoje é subprefeita de uma região, né? Venceu, engenheira. Então isso, quantos estão lá no McDonald's falando, pô, não tem nenhuma expectativa, vou ver isso aqui. Não, busquei, você buscou. Então, ela teve várias vitórias, né? Teve todos. Na vida pessoal, profissional, na saúde, que é o mais importante de tudo. Essa última mensagem que é a mais forte. Então, a saúde, sem saúde, nós não somos nada. Nada. A gente tem que ser grato, né? Temos que ser grato aos nossos amigos, à nossa família, né? Aos nossos inimigos, que nos tornam fortes e resilientes. Sim. Eu acho que se eu não tivesse tanta gente falando mal de mim, eu não tinha me esforçado. A dona Cleusa diz que eu trabalho bem sob pressão. Então, assim, a gratidão tem que fazer parte do nosso dia a dia. Né? Obrigada novamente. Deus abençoe vocês. Amém. E que a gente venha para falar de coisas boas da próxima vez. Não, nós só falamos de coisas boas. Conquistas pessoais. Aí eu posso contar da novidade, casada. Porque tudo isso é uma coisa boa, na verdade. Né? Nós boa. vamos finalizar nosso programa. Mais uma vez, obrigado. Obrigada por você ter vindo, ter contado a sua história, ter mostrado a Luciana. A verdadeira Luciana que muitos não conheciam. Nem você, Reinaldo, não, eu sabia essa parte. Surpreso algumas partes aqui. Mas essa é a Luciana. E olha que eu conheço a Luciana desde 2019. Eu sou obrigado a dizer que eu conheço desde que ela nasceu. Aí é muita coisa, né? Muito. Então a gente tem muita história pra contar. Mas obrigado mais uma vez. Vamos encerrar nosso programa. Vamos lá. Celebrando a vida dessa mulher forte, minha irmã. Obrigada. Isso aí.